Olá pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Digam oi Lilica, oi Lilica. A gente vai continuar falando de redação no vestibular, redação para o vestibular, ou seja, uma situação bastante específica de escrita, bastante diferente de outras situações em que você escreve na sua vida real, no seu dia a dia. Hoje a gente vai continuar o nosso papo da aula anterior, que é sobre o quanto a leitura da prova é muito importante. A redação no vestibular e para o vestibular é uma situação específica por vários motivos, e todos os vários motivos podem ser resumidos em um. É uma situação específica porque ela exige, antes da escrita, uma leitura. Você primeiro precisa ler, entender cuidadosamente o que é para você escrever, como é para você escrever, sobre o que exatamente é para você escrever. É disso que a gente estava falando na aula anterior. O nosso mantra ao longo do ano, ao longo do preparo, ao longo do treino que a gente tem que fazer para lá na frente, lá no vestibular mesmo, para a gente conseguir fazer um excelente texto, um texto adequadíssimo. O nosso mantra, o nosso tema norteador é esse aqui. Primeiro eu leio para só depois eu começar a pensar em escrever. Reparem, e não foi à toa que eu escrevi o verbo ler maior do que o verbo escrever. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas como assim, Lilica, ler? Que estratégias eu posso utilizar? Que mecanismos eu posso colocar em prática para garantir essa leitura de qualidade, essa leitura cuidadosa, essa leitura atenta da qual você tanto fala? É disso que a gente vai falar nessa videoaula. Especificamente, a gente vai falar dessas estratégias para garantir uma leitura atenta, uma leitura cuidadosa, especificamente no que diz respeito à coletânea. Você sabe, é claro, que a maioria das provas redacionais possuem uma coletânea, que é um conjunto de trechos, de pedaços de textos, falando a respeito daquele assunto, a respeito daquele recorte temático sobre o qual você terá que escrever uma dissertação ou qualquer outro gênero textual. Como garantir uma leitura de qualidade? Como garantir que a leitura da coletânea, a leitura daqueles trechos, sejam eles 2, 3, 4 ou 10, como garantir que essa leitura efetivamente me ajude na escrita, na hora de escrever uma redação, seja ela pertencente a qual gênero? Eu coloquei aqui em forma de asteriscos algumas dessas estratégias. A primeira, antiga, da época das nossas avós, bisavós, tataravós. Uma estratégia muito antiga, mas na minha opinião bastante eficiente. Tá lendo a coletânea? Começou a ler o primeiro trecho? Vá grifando, vá circulando, vá negritando, passando a caneta marca-texto, vá marcando de alguma forma palavras, expressões que você considere ser importantes, palavras-chaves para aquele trecho. Então isso ajuda você, ajuda o seu cérebro a se atentar, a se concentrar nas ideias mais importantes, nas ideias mais fundamentais daquele trecho, daquele pedaço de texto acerca do tema, acerca do recorte temático sobre o qual você deverá escrever. Estratégia antiga, repito, mas eficientíssima, extremamente eficiente. Eu sempre brinco com os alunos que a leitura tem que ser resultado de uma atividade não apenas dos olhos, mas também das mãos. Nesse sentido, ir sublinhando, ir grifando, ir marcando palavras que você considere naquele momento da leitura serem importantes. Segunda estratégia, resumir. Outra estratégia também antiquíssima. Por que resumir, Lilica? Tá lendo o primeiro trecho, tá lendo o segundo trecho, coloque uma setinha do lado, faça um colchetes e tenta resumir com as suas próprias palavras, claro, o conteúdo daquele trecho. E por que resumir é uma estratégia importante? Porque o resumo me garante a compreensão daquilo que eu li. Eu só consigo resumir, eu só consigo traduzir nas minhas palavras as ideias de outra pessoa se eu realmente conseguir entender
as ideias dessa outra pessoa. Então é uma estratégia eficiente, é uma estratégia de autoavaliação. E aí eu entendi mesmo, então eu sou capaz de resumir. É assim na vida real, não é? Eu só consigo resumir um livro se eu entendi esse livro. Você só consegue resumir um filme ao qual você assistiu se você entendeu esse filme. Você só consegue resumir uma peça de teatro que você foi ver se você entendeu esse espetáculo. Resumir, estratégia antiga também, mas extremamente eficiente. Ela está relacionada, na minha opinião, a uma dessas principais qualidades, que é garantir a compreensão, mas ela está relacionada também a outras qualidades que numa situação de vestibular a gente precisa ter. Por exemplo, a de otimizar o tempo. Numa coletânea grande, com muitos trechos, às vezes com trechos longos, em vez de ter que ler de novo um trecho grande, se eu leio apenas as minhas 4 ou 5 palavras resumidoras daquele trecho, eu estou ganhando tempo. Eu estou otimizando o tempo, o que é fundamental. A gente já falou sobre isso. Outro efeito colateral positivo que a estratégia do resumo tem, na minha visão, na minha opinião, é que quando eu resumo, eu acabo me protegendo de uma tentação que ronda bastante os vestibulandos, que é a tentação de copiar trechos da coletânea. Então, em vez de ler 3, 4 vezes as palavras ditas por alguém, se eu reler as minhas palavras que resumem o que alguém disse, eu estou me protegendo dessa tentação. É claro que a gente sabe que há cópias e cópias, um dos assuntos dos quais a gente vai falar inclusive é esse, né? Quais são os tipos de utilização de coletâneas corretos, quais são os tipos adequados, tudo depende muito do modo como você vai usar isso no seu texto. A gente vai falar disso, sobre Ctrl+C, Ctrl+V, a famosa cópia-cola. Ela é necessariamente ruim? A resposta é não, mas na maioria das vezes ela é ruim. Então, se proteger, se precaver com relação a isso, é também um efeito colateral positivo da estratégia do resumir. Outra estratégia que me garante essa leitura de qualidade, e relacionando um trecho com o outro. Acabei de ler o primeiro trecho, vou ler o segundo trecho. Como é que esse segundo trecho se relaciona com o primeiro? Como é que essa informação numérica presente no segundo trecho se relaciona com o primeiro trecho, que é a citação de alguém que é autoridade naquele assunto? Nem que seja uma relação de oposição, sempre haverá uma relação. Pense o seguinte, não foi do nada que um grupo de professores se reuniu para escolher aquele tema, aquele recorte temático. Não foi do nada que um grupo de professores escolheu aqueles trechos para comporem essa coletânea. Se aqueles trechos foram escolhidos, se aqueles pedaços de textos foram selecionados para estarem em uma prova de redação, é porque eles são importantes e é porque eles têm relação entre si. Volto a dizer, nem que seja de oposição. Se você perceber que o primeiro trecho se relaciona ao segundo, porque o segundo é a favor de uma coisa e o primeiro é contra, você já está se ajudando a fazer essa leitura atenta, de qualidade, crítica, que é preciso que a gente faça numa prova de redação de vestibular. Por falar em leitura crítica, aquela outra estratégia aqui é bem relacionada a isso. Se indague, se faça perguntas. Por que será que num tema sobre meios de transporte, um tema antigo da Unicamp, mas bem interessante, infelizmente ainda atual, procure Unicamp 2006, era ainda naquele formato antigo em que a Unicamp oferecia 3 opções de tipos de textos e você escolhia uma, que saudade desse tempo, né? Em que você tinha que fazer apenas um texto para o vestibular da Unicamp. Na Unicamp de 2006, em que o tema era meios de transporte, como eu estava comentando, havia vários trechos com dados, com números. Por exemplo, havia um trecho que trazia o seguinte dado: 3% da safra agrícola do Brasil, 3% do que se produz de agricultura no Brasil é perdido literalmente estrada fora. Caem, né, dos caminhões nas estradas mal conservadas, nas estradas mal construídas, Brasil afora. Pense um pouquinho, o que esses
3% representam? Por que será que a Unicamp colocou esse número aqui nessa coletânea? Havia também números falando sobre a quantidade de acidentes que acontecem nas estradas brasileiras, principalmente nas estradas estaduais paulistas, que teoricamente são as estradas mais seguras do país. Dê uma olhada naqueles números. Por que será que acontecem tantos acidentes? Por que será que tantas pessoas morrem? Ou seja, faça perguntas e procure responder a essas próprias perguntas. Essa é uma outra estratégia bastante eficiente, que me garante essa leitura atenta, essa leitura inteligente, essa leitura crítica, essa leitura que efetivamente vai me ajudar lá na frente, quando eu for começar a pensar em escrever o meu texto. Uma outra estratégia é de acrescentar. Como assim, Lilica, acrescentar? Essa estratégia está muito relacionada a outra coisa bastante importante na qual você precisa pensar ao longo do ano, ao longo do seu preparo para essa situação bastante específica de escrita, que é a redação no vestibular, que é a leitura de mundo. Como é que está a sua leitura diária ou semanal, pelo menos? Você tem lido jornais, você tem assistido à TV, jornais televisivos? Você tem procurado se informar? Jornais, revistas, como eu disse, TV ou mesmo internet? Essa é uma exigência praticamente óbvia para qualquer aluno que vai fazer vestibular. Isso vale não só para a redação, não, você sabe melhor do que eu. Isso vale para as questões de geografia, as questões de atualidades, questões de história. Então é muito importante você ter o que dizer a respeito dos mais diferentes temas, a respeito dos mais diferentes assuntos. Então, você está lendo aquele dado, aquele número, 3% é perdido, não sei quantas mil pessoas morrem por mês ou por ano nas estradas de São Paulo? Pare para pensar um pouquinho, o que mais você sabe? O que mais você leu? O que mais você ouviu? O que mais você assistiu a respeito daquele assunto que pode ajudá-lo ali naquele momento a pensar sobre aquele tema. Um dos temas do Enem, por exemplo, foi sobre a lei seca. Era uma coletânea pequena, muitos alunos reclamaram disso, né? Poxa, Lilica, uma coletânea pequena, apenas alguns trechos, eu fiquei sem ter muito o que escrever. Aí os alunos que me reclamavam isso, eu respondi com outra pergunta: mas você só sabia aquilo sobre a lei seca? Os seus conhecimentos sobre lei seca se limitavam apenas à coletânea? O que você leu a respeito? O que você ouviu? O que você viu no seu bairro, na sua rua, na balada que você frequenta sobre esse tema, sobre a implantação da lei seca no Brasil? Isso é bastante importante. Os vestibulares, os critérios de avaliação dão muito valor a isso. Repare para você ver, a maioria das provas, a maioria das propostas redacionais dos vestibulares trazem inclusive essa exigência explícita. No Enem, na prova de redação do Enem, tem algo do tipo: esperamos encontrar no seu texto não apenas ideias vindas da coletânea, mas também ideias vindas da sua leitura de mundo, da sua história de leitura. É muito importante. Pare para pensar um pouquinho, dê uma olhada para si mesmo, para si mesma. Repare, como é que está a sua leitura de mundo? Você tem lido jornal, tem assistido à TV, tem acompanhado os noticiários? É bastante importante. E aí a última, por enquanto, já que a gente está falando de leitura de coletânea, essa última estratégia parece antagônica, parece paradoxal com relação à penúltima, é a de selecionar. Como assim, Lilica? Você acabou de comentar, acabou de dizer que é muito importante na leitura de coletânea o aluno acrescentar, trazer coisas a mais, além daquilo que está lá escrito, fornecido na coletânea. Como assim selecionar? Pois é. Uma boa utilização de coletânea, uma boa leitura de coletânea e, consequentemente, uma boa utilização da coletânea na escrita do seu texto não significa quantidade, mas sim qualidade. Teve uma vez, um aluno chegou todo feliz para mim: nossa, Lilica, estou super feliz. Falei assim: por quê? Olha, eu fiz uma prova de redação que havia 10 trechos na coletânea. E eu consegui utilizar os 10 no meu texto. Aí eu falei: nessa altura do campeonato não tem muito mais o que falar, né? Mas na verdade, infelizmente, o medo que me invadiu foi: esse texto não foi bem escrito.
Como é que você consegue, num texto que geralmente tem limite de linhas, e geralmente esse limite gira em torno de 30, 35, como é que você consegue argumentar bem, defender bem, com qualidade, 10 ideias diferentes, 10 pontos de vista, 10 números diferentes? Não. Utilizar bem a coletânea não significa utilizá-la toda, inteira, por completo, mas sim significa escolher, selecionar alguns trechos, alguns números, algumas informações que você acredita que vão ajudá-lo, que vão ajudá-la mais e melhor na hora de escrever. Isso vai variar, é claro, de pessoa para pessoa, obviamente também sempre vai variar de acordo com o recorte temático. Mas por que eu disse que varia de pessoa para pessoa? Porque existem pessoas que têm mais facilidade em lidar com números, por exemplo, né? Então, Lilica, eu gostei daqueles números. Eu peguei aquelas percentagens, peguei aqueles números e transformei em ótimos argumentos. Já há alunos, já há pessoas que não gostam. Lilica, eu sempre tenho medo, não sei lidar com números. Ok, não precisa utilizar aqueles números. Utilize outras ideias, outros fatos, outras informações que estejam presentes na coletânea, mas selecionar é uma das estratégias mais eficientes. É isso, pessoal. Numa próxima aula, num próximo momento, a gente fala mais sobre leitura, essa etapa que é tão importante, que é essencial, que é básica, muito mais importante do que a própria etapa da escrita. Primeiro, ler. Hoje a gente falou sobre a leitura da coletânea especificamente. Na nossa próxima aula, a gente fala sobre a leitura da proposta. Como reconhecer exatamente o recorte temático? Como lidar com esse recorte temático? Para você que por acaso ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso, né? Se inscreva, comente, compartilhe, mande sugestões, envie dúvidas. É isso aí, a gente se encontra na próxima aula. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.